Tivemos ontem a aprovação da proposta de taxar 20% as compras internacionais em até $50, gente. O professor depois faz umas contas da base de quanto seria, mais ou menos, não precisa bater não. $50, tá? 20%, ia ser 60%, caiu para 25% e ficou nos 20%. Vamos ouvir primeiro aí o Átila e na sequência o Kim. Cada um, o Átila, né, que é o relator do projeto, e o Kim é um que era contra e criticou bastante. Traz o material para a gente na tela. Vislumbramos a possibilidade de tratar neste projeto de lei das importações abaixo de $50, com isenção de impostos que tem preocupado a indústria nacional e o varejo, e tem colocado em risco empregos e diversos empreendimentos no país. Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrios com os produtos fabricados no Brasil, que pagam todos os impostos e sofrem com a concorrência desleal de produtos isentos do exterior. Nesse contexto, apresentamos igualmente uma tabela progressiva instituindo a alíquota de 20% para importações até $50, além de manter a alíquota de 60%, como já é feito hoje, para as importações acima de $50,01. Me posicionar aqui absolutamente contrário à aprovação desse projeto. O acordo que foi feito nesta Câmara dos Deputados com o PT, com o governo Lula, não atende a população mais pobre do Brasil. Em vez de acabar com a isenção cobrando 60% de imposto de importação, foi feito um acordo do qual eu não faço parte, do qual eu não concordo, para cobrar 20% de imposto de importação mais os 17% de ICMS. Então, o governo Lula não mexe com aquele rico que tem condição de sair do país e tem isenção de $1.000 para fazer compra fora, mas taxa a compra do mais pobre com 20% de imposto de importação e ainda implementou remessa conforme, que deu ponto de partida para a cobrança por parte dos estados dos 17% de ICMS. Você ter uma faixa de isenção para compras internacionais existe no mundo inteiro. É isso. Vou começar com você, professor. É isso, Nerisvaldo. Vou pegar a fala aí do deputado, a fala por final aí, onde ele fala que em todo mundo existe uma faixa de isenção e essa faixa de isenção ela tem que ser respeitada. Eu concordo plenamente quando ele coloca na situação onde muitas vezes não é taxado o grande, o rico, que tem condições, que tem um poder aquisitivo muito maior na nossa sociedade, que tem uma renda muito maior e muitas vezes a gente vai taxar o pequeno, o trabalhador, e muitos desses trabalhadores compram nesses mercados virtuais para poder revender e poder estar trabalhando. Ou é uma situação bem complexa, embora o governo federal não queria necessariamente que fosse taxado agora, nesse momento, essa pauta, não queria que essa pauta fosse discutida, tentou segurar, mas o Congresso resolveu aí, inicialmente, taxar esses 50% em dólares de quando houver uma compra nesses mercados virtuais, como a gente tem só comentado. Para a gente lembrar, isso tem muito a ver com a questão da popularidade do governo atual. Sim, né? correto. As pessoas reclamam tanto, mas o próprio PT, o partido, estava contra esse tipo Correto. de pensamento. E assim, foi né? como eu disse aqui em alguns programas, que até o exato momento muitos criticam essa questão da taxação, mas as taxações são taxações que necessariamente são importantes para manter os serviços públicos e não afetaria necessariamente o trabalhador. Eu até elenquei aqui mais de 5 ou 6 impostos que passaram a ser taxados ou que teve um aumento da alíquota, mas até então não tinham um efeito necessariamente nos mais pobres, nas camadas sociais. Mas esse agora, embora tenha sido aprovado pelo Congresso, mas também passa ali pelo governo federal do ponto de vista dos acordos. Esse sim a gente pode dizer, ainda que seja um valor mínimo, os $50, o dólar neles está 5,20, você pode fazer o cálculo aí, mas ainda assim é preocupante nesse sentido, como o próprio deputado colocou, em todo mundo existe uma faixa de isenção, e a nossa taxa de isenção, quando ela é mexida, afeta sobretudo os mais pobres, que a gente termina perdendo o poder aquisitivo. Pois não, Débora. Ô, gente, desculpa, é porque realmente não dá. Eu não entendi, Débora. O sonho da picanha tá distante, o sonho da brusinha tá distante, então assim, tá muito difícil. E, de fato, a popularidade do presidente tá despencando e uma votação como essa só iria piorar, né? O que já não está nada bom. E essas votações, voltando um pouco na questão da expressão, né, a expressividade, a quantidade de votos, ela também está relacionada a isso, porque quando você percebe que,
Por exemplo, o executivo ele está desgastado, a figura dele ali. Então, aquelas pessoas que até o momento estavam votando junto com o governo, a gente pôde observar algumas votações até o ano passado, onde tinham votações ali do Centrão, né, devido àquela troca, a emenda PIX e tal, e que agora começa a se distanciar. Tem também as votações mais ideológicas, enfim. Mas o fato é que, muito em breve, nós veremos Miriam Leitão tentando explicar como isso é bom, mas é bom ao mesmo tempo. É ruim, mas é bom. É lamentável, né, gente? O pobre é que cada vez mais está sofrendo com essas decisões.